Olá! No vídeo de hoje vou responder uma pergunta muito recorrente, tanto aqui nos comentários como nos meus encontros pessoais. O que é melhor, um canivete ou um bastão retrátil? Vamos colocar essa pergunta num contexto mais urbano, que é mais limitado, mas eu vou estender um pouco colocando no campo a faca um pouco maior como a de cozinha, porque muitos agressores usam isto aqui. Sou Marco Gimenez aqui do Núcleo Dharma de Ribeirão Preto e cada situação de agressão é única, contendo alguns fatores fixos. Por isso, coreografias muito detalhadas podem trazer a sensação de poder que é falsa, necessitando, na verdade, um jogo de observação e improviso de quem deseja realmente reagir. O uso e a defesa contra lâminas e armas concussivas são desafios distintos. As estratégias devem variar. Tipo de arma, força e velocidade do oponente entram desesperadamente na conta. Vamos analisar a letalidade e o tempo da possibilidade de reação. Letalidade. Ataques com lâmina, independendo da força do oponente, ao tocar a pele na posição correta, vai abri-la, ultrapassando a camada da derme, atinge músculos, nervos, órgãos vitais e principalmente vasos sanguíneos. Você sabia que é a perda de sangue que te mata, né? Mesmo ferimentos aparentemente pequenos podem levar a uma perda significativa de sangue, e o tempo de reação é limitado conforme o local do dano. Mas a incapacitação nem sempre é imediata, principalmente com lâmina, a gente vai falar disso. Um corte profundo atingindo vasos como as artérias braquiais e femorais te matam em 3 minutos, mas tiram sua consciência em aproximadamente 1 minuto. Nesses 60 segundos, se você ou seu oponente tiverem ímpeto e não entrarem em pânico, o dano devolvido pode existir de forma brutal. Então, ao abrir um corte letal desse tipo, até a perda de consciência do inimigo, você ainda está em risco. E se é você o atingido, você precisa logo sair da situação e tentar conter o sangramento. É o mesmo corte na região do pescoço, dá de 10 a 20 segundos de consciência. Letalidade quase certa. E tem pouquíssima chance de contenção, mesmo com gente experiente. Então, proteja muito seu pescoço. Estocadas na região do abdômen, além do sangramento interno, possuem o fator dor, que pode ser incapacitante. Mas isso depende um pouco da compleição do oponente, profundidade que a arma atinge, estado emocional e até químico do agressor. No tórax existem casos de estocada no coração que permitiram até 4 minutos de ação plena. Sempre manter uma distância segura saindo do alcance do agressor vai ser a melhor opção. Armas concussivas, letalidade variável, com possíveis golpes dissuasivos e com incapacitação imediata. Dependendo da área atingida e da força do golpe, podem causar ferimentos graves, mas muitas vezes não são tão letais quanto aqueles com lâmina. Golpes bem aplicados nas mãos, no braço, podem lesionar músculos até quebrar ossos, provavelmente derrubando a arma do agressor. Golpes nas pernas e nos joelhos podem tirar a movimentação plena. Na cabeça ou nuca, tira a consciência na hora, podendo em alguns casos até ser letal. Lembrando que se é você que fica inconsciente, você vai estar totalmente à mercê do atacante. Vamos ficar esperto. Tal qual contra uma faca, manter distância segura é a melhor estratégia. Um porrete grande tem alcance maior, porém o uso é bem diferente. Analisando de forma fria e desconectada de certos aspectos da realidade, a arma concussiva parece ser uma opção mais efetiva e civilizada. Mas outros fatores agora mais ligados à psicologia humana e ao preparo físico vão fazer a diferença aqui. Preparo. A arma concussiva, para ter efeito, precisa de peso e robustez. Um cabinho de vassoura ou algum tipo de bastão leve
podem causar dor e afastar inimigos menos dedicados. Já um cacetete, porrete, pedaço de caibro que tem poder lesivo maior e até letal, são mais pesados, precisando certa força para conseguir usar e muita força para ter realmente um efeito. As técnicas de uso ensinado, elas compensam um pouco, mas você ainda precisa de certa força. Eu, por exemplo, não temeria, com o devido cuidado, uma menina de 60 quilos segurando um porrete ou um cacetete retrátil. Ia doer, podia até me machucar um pouquinho, mas ia dar para encarar. Já uma lâmina não requer força, precisa só de velocidade e ângulo. Tamanho e força sempre entram na conta do combate corpo a corpo. Tá? Porém, essa menina de 60 quilos com uma lâmina tem chance muito maior de me machucar seriamente, até de me matar. Aí nisso entra o fator psicológico. Um agressor vai analisar a chance dele tomar dano. Por exemplo, um bastão retrátil, dependendo da diferença de tamanho ou até da postura de quem o empunha, o agressor pode bancar a aposta. Ele pode pensar em aguentar uma parcela de dor, evitar alguns golpes letais, né? Aí ele arrisca um ataque. O risco de danos fáceis e até o instinto de sobrevivência após tomar uma estocada ou corte, que vão provocar uma dor interna e ou um sangramento, podem impactar seriamente o ímpeto do agressor. Vocês percebem que análises rasas e regrinhas pré-estabelecidas, muitas vezes por coreografias fixas, não são solução para problemas? Essa sensação de eu sei o que fazer é uma mentira. Preparo, atenção e improviso serão os fatores usados, principalmente o improviso. Treinamento específico no caso de lâmina é bom, mas no caso de porrete é muito necessário. Além da capacidade de reagir rapidamente e escolher técnicas apropriadas para o momento, as duas opções ficam melhores se você tiver habilidades e o poder adquirido por meio de prática regular. Então marcar um porrete é inútil? Não! Pelo amor de Odin! Situações de agressão, de duelo frente a frente são muito delicadas. Um exemplo no qual uma arma concussiva é muito melhor? Um ataque a terceiros. Imagina duas pessoas se engalfinhando e você com um golpe desprevenido pelas costas, crocodilagem mesmo. Você vai incapacitar imediatamente o agressor e salvar a vítima, se você souber bater e o porrete for bom. Come on! Nesse exemplo que eu citei, uma lâmina teria efeito, mas não imediato. Num duelo, você precisa de 1 segundo para tomar um golpe. Numa situação dessa, o agressor pode virar e, sem querer, bater, te cortar, fazer alguma coisa e te atingir de forma séria. Não é isso que você quer. Eu sou capacitado para usar os dois. Mesmo assim, ainda carrego um sprayzinho junto, tem um monte no mercado, para justamente evitar a situação de duelo. Se o cara ficar cego, ele não vai vir para cima. Mas ainda antes de tudo isso que eu mostrei, a compreensão do ambiente, técnicas de negociação e, quando possível, evitar situações de risco, até mesmo evadindo, são as opções mais inteligentes as quais a gente discute muito aqui no canal. Infelizmente, o tempo de resposta das autoridades varia muito, mesmo quando não estão de folga, dificilmente dá tempo delas chegarem para te salvar. Uma vez que o quiprocó começou, você é o seu maior guardião. Resumo: a defesa e o uso de lâminas e armas concussivas requerem habilidades específicas e estratégias adaptadas à natureza única de cada tipo de ameaça e de cada tipo de operador da arma. E se você é único tanto em limitações como habilidades, não adianta querer seguir método engessado e coisa massificada. Cuidado, muito cuidado. Treinamento individual, consciência situacional e a escolha adequada de técnicas e armas de defesa são os elementos essenciais para preservar a vida e a integridade física em situações complexas. Assuma essa responsabilidade e faça bem suas escolhas, porque é você que vai pagar o pato no final. Ah, um plus a mais.
Isto aqui é uma desgraça. É a junção dos dois, do porrete e da faca. Opção melhor, mas entra na questão da portabilidade, a aceitação social, que vai ser assunto para outro vídeo. Depois a gente discute isso. Mas eu gosto. Sou Marcos Gimenez, treinador e responsável aqui pelo Núcleo Dharma. E eu treino com um monte de coisa, mas um monte mesmo. Isso aumenta principalmente a minha chance de improvisos. Normalmente eu carrego isso, em alguns casos ainda uma dessa, mas no meu carro eu tenho um desses, porque eu faço trilha, tá bom? É só por isso. Te ajudei? Então ajude o canal, vire membro, dê um valeu, mande um pix para pix@nucleodharma.com.br. Ajude-nos a manter esse tipo de mensagem. Obrigado pela participação e paciência de todos, curte, comenta, compartilha e até o próximo vídeo, gente, até lá. E hoje é a segunda tentativa do estúdio novo, ainda tô ajeitando. Depois vocês me contam aí como é que ficou.